Credilar tem condições que cabem no seu bolso. Financiamento até 100% caixa. Parcelas menores que um aluguel. Use seu FGTS como entrada ou parcele direto com a construtora. Seja Praia Grande, São Vicente, Mongaguá ou Guarujá. Aqui você pode. Prime Reveste. Soluções completas para o seu lar. Consulte nossos técnicos ou nos faça uma visita na Rua Marina, 495, bairro Campestre, Santo André, São Paulo. Telefone 011 4436 3316. A melhor solução para o seu lar está aqui. Prime Reveste. Programa Decor News 360. Patrocínio Credilar Construtora. Complexo Empresarial Aeroportuário Andaraguá. Você vai saber agora deste complexo fantástico, é o novo aeroporto da Praia Grande e do Litoral Paulista. A Decor News vem conversar com o André Orsino, empresário, que vem ao longo desses anos, travando uma verdadeira luta para que esse empreendimento possa realmente surgir na região do Litoral Paulista. E é importante para o Decor News, que hoje nós estamos em 54 cidades, levar ao conhecimento de vocês que estão em casa esse grande empreendimento. André, é um prazer imenso ter aqui você no nosso programa, nós que conversamos tanto, somos amigos, e a gente sabe da luta que tem sido para desenvolver esse grande projeto. Conta um pouco, quando a gente fala complexo empresarial, é muito mais que um simples aeroporto de carga. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, João, prazer estar aqui com você no seu programa, no Decor News, ainda mais falando do Andaraguá, né? O complexo é uma plataforma logística, né? Ele tem o conceito de plataforma logística. Quando esse projeto começou lá atrás, em 2005, a gente começou adquirindo as áreas. Em 2007, o conceito dele era de um aeroporto indústria, algo que não existe no Brasil. Agora começou o conceito de aeroporto indústria agora recentemente lá no aeroporto de Confins, e o Andaraguá já vinha com esse conceito lá atrás. Por uma necessidade de ajustes e de volume de investimento, a gente teve que fazer adequações, até porque o aeroporto em si ele não dá dinheiro para pagar o tamanho do investimento, a gente teve que ir agregando valores. Por falar em investimento, a gente está falando algo em torno de 1 bilhão e 300 milhões, exatamente, mais ou menos isso. 1 bilhão e 300 milhões de investimento total no projeto. Coisa. Só na pista serão 200 milhões de reais. E aí a gente viu a necessidade de agregar valor ao projeto, né? Aquele conceito de aerotrópole, que é agregar o máximo de valor ao entorno do aeródromo, né? E aí veio a necessidade de criar os galpões, uma plataforma logística diretamente ligada ao Porto de Santos. Nós estamos localizados a 17 quilômetros do Porto de Santos. Muito próximo, né? Muito próximo. Ele é bem estratégico, né? O terreno é bem estratégico, a gente está de frente para a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que eu digo sempre que é o rodoanel da Baixada Santista, porque você sai de Peruíbe e vai ao Guarujá por essa mesma rodovia. Das 9 cidades da Baixada Santista, essa rodovia passa por 8 cidades. Então a gente está de frente para a rodovia, o fundo do terreno, a linha férrea que desce a serra e vai para o Porto de Santos passa dentro da área. Ou seja, está totalmente interligado. Teremos um modal ferroviário também, né? Então a gente agrega aí 4 modais. Então, assim, a gente foi criando valor ao projeto, o projeto foi se adequando. Eu digo sempre que é um projeto vivo, João. Até a construção final desse projeto ele vai ter alterações. Por exemplo, há 2 anos atrás nós não tínhamos as placas de energia fotovoltaica no telhado. Hoje nós já temos, são galpões que toda a cobertura dele vão ser de placa que vai gerar 80 megas de energia. E quando você fala em galpões, para o pessoal ter uma dimensão do tamanho, a expectativa é de mais de 200 galpões. Né? Exato, a gente tem uma área ali, é um grande caixote, né? Ele vai ter 1 milhão e 100 mil metros quadrados de galpões. Nossa, né? Que a estimativa é que a gente recebe em torno de 200 empresas. Mas nós temos uma torre comercial com 242 salas, temos uma torre de hotel
com 260 apartamentos, temos um mall com 87 lojas, Olha, então tem a parte comercial, até porque ali vão ter diariamente em torno de 35 mil pessoas. 35 mil pessoas é a expectativa. A geração de empregos no empreendimento é algo em torno de 15 mil empregos diretos, Nossa. podendo chegar a 17, mas as pessoas que estão lá circulando durante o dia vai ser um público aí de quase uma cidade, né, com 35 mil pessoas circulando. Com certeza. E isso vai gerar, além dos empregos, mudanças de vida, pessoas do interior do estado de São Paulo que vão se deslocar, né, com especializações em diversas áreas que vão exigir, o desenvolvimento. Inclusive, há uma preocupação também de vocês, de onde vocês vão dar cursos também de preparação para essa mão de obra específica também, não é isso? Porque o que acontece, João, sempre que a gente tem uma grande obra, principalmente na construção civil, né, normalmente a população acaba vindo de outros estados, outras regiões, para fazer aquela obra. No final da obra, o que acontece? A população acaba ficando naquela região. Uma das nossas preocupações desde o começo é aproveitar a mão de obra local. Tá. E aproveitar essa mão de obra local através de parceria com as prefeituras, qualificá-los no período noturno para que depois eles sejam aproveitados dentro do próprio empreendimento. Sim. Nesse tempo todo, eu criei a Fundação Andaraguá, que ela é justamente para isso, para qualificar a mão de obra, para ter startups, para ter aceleradoras de negócio, para dar oportunidade até para aquele empreendedor individual que às vezes trabalha na região, no fundo da sua casa, e não tem oportunidade. E a Fundação Andaraguá vai colocá-lo como incubado para dentro para a gente dar esse suporte para ele. E você falava para mim, o nosso índice de preservação de 70% foi para mais de 80% a preservação ambiental, né? Sim. Isso é coisa de país de primeiríssimo mundo, né? Essa preocupação toda, né? João, assim, a gente obedece a legislação ambiental, né? Que a legislação ambiental no Brasil ela é bem complexa, de acordo com o tipo de vegetação que você tem dentro da sua área, você pode ocupar 70%, 50%, 30%. A CETESB, o órgão licenciador ambiental do Estado, né, que ela que coordena todo o licenciamento ambiental, quando ele tem 3 tipos de vegetações dentro da própria área, ela sempre coloca no pior caso. Então, ela tinha nos restringido a ocupar 30% da área. Tá. Mas, nesse meio tempo, em razão de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado, a gente, dentro desses 30%, ainda diminuímos e hoje a gente ocupa 19% da área. Só 19%? 81% é área de preservação. Ou seja, não há de nenhuma forma, qualquer prejuízo ambiental para que se destine à área. Né? Isso é bom, é uma pergunta muito importante você fazer, João, pelo seguinte, não há prejuízo ambiental. Lógico que todo empreendimento gera um impacto, né? Mas da parte ambiental não. Por quê? Porque quando você faz um empreendimento como esse, há várias compensações que são exigidas. A primeira é a mesma quantidade de metros quadrados que você faz a supressão de vegetação, você tem que comprar dentro do Parque Estadual da Serra do Mar e doar para o governo do estado. Já é o primeiro ponto. O segundo, o Andaraguá tem um compromisso. Para cada árvore tirada do empreendimento, ele planta 2. Olha aí. Nós já plantamos mais de 2.200 árvores na cidade de Praia Grande até hoje, sem começar a obra. Sem começar o empreendimento. Então, assim, você não tem perda de massa vegetativa. Certo. Lógico que você tem um impacto, mas impacto de perda ambiental você acaba não tendo. Fora isso, o governo do estado também exige que 0,5% do valor do investimento seja depositado numa conta para a manutenção dos parques estaduais do estado. Então, quer dizer, tem várias formas de você mitigar o impacto ambiental que o empreendimento causa. Hoje, a gente mantém uma base de fauna e flora lá no terreno, que são biólogos, engenheiros florestais, engenheiros ambientais, na qual eles fazem todo o resgate de germoplasma, fazem o afugentamento de fauna, fazem a catalogação das espécies. A gente já doou mais de 1.500 espécies para a Unicamp. Eles vêm retirar aqui, são espécies de mata nativa. Que bacana. A gente faz o replantio, quer dizer, a gente tem todo um trabalho que está sendo feito aí durante todos esses anos por uma grande equipe aí, que é um trabalho que nos orgulha muito. A gente recebe, inclusive eu recebo, todas as audiências feitas do Andaraguá, nós doamos para as pessoas uma muda de árvore. E hoje as pessoas mandam as fotos para mim das árvores. Nós temos todo o material nosso é reciclável. O nosso lápis que a gente utiliza no dia a dia, na ponta dele é uma semente de uma árvore. Quando você termina de usar o
o lápis, você põe no vaso com terra, joga água, é uma gelatina que ela derrete e aquilo ali vira uma árvore. Então tem todo um conceito ambiental dentro do empreendimento que as pessoas da cidade, da região, compraram essa ideia também. Sim. E hoje eles compartilham comigo nas redes sociais isso. Que bacana. A partir do momento que forem iniciadas as obras, essa primeira etapa leva quanto tempo? A primeira etapa compreende 240 mil metros de galpões. Então ela em 24 meses será entregue. A segunda etapa, ela compreende mais 200 mil metros de galpões e a parte do aeródromo. Nós tivemos que colocar o aeródromo para a segunda fase em razão de uma comunidade indígena que está localizada a quase 2 quilômetros do nosso terreno, e num acordo que nós fizemos lá com a comunidade, com a presença do Ministério Público Federal e com a FUNAI, a gente vai adquirir uma área de 6 milhões de metros quadrados para essa comunidade. Olha só, 6 milhões de metros quadrados. Olha essa só. comunidade, e aí sim a gente vai ter a permissão de fazer o aeródromo. Então o aeródromo teve que ficar para a segunda fase, em razão desse acordo que a gente assinou. E aí a gente começa a construção da segunda fase, que são 30 meses, em razão da pista. Uma pergunta que muitos se fazem, né? Esse aeroporto pode se tornar também de passageiros? Porque seria, assim, uma maravilha, né? Não ter que subir, não ter que ir para a Cumbica, enfim. Há essa possibilidade lá no futuro? A pista comporta, né? Ela é uma pista que vai chegar a 2.600 metros de extensão, ela é a nível do mar, então praticamente você desce qualquer tipo de aeronave, você tem um parâmetro em Cabo Frio, a pista é um aeroporto internacional com 2.600 metros de pista, exatamente igual ao Andaraguá. E lá desce o maior avião cargueiro do mundo que trabalha para a Petrobras, que é o Antonov, é um avião russo. Então, a gente pode receber qualquer tipo de aeronave. Pelo conceito do projeto e pela autorização que a gente tem hoje da ANAC, é vedada a exploração comercial. Eu não posso ter voo comercial. Eu posso fazer aviação geral, que é tudo menos aviação comercial, que é avião de passageiro. Ok, bacana. Bom, fica a nossa expectativa muito grande, a torcida muito grande, não só aqui para as cidades do litoral paulista, mas também para todo o estado de São Paulo e, por que não dizer, para o Brasil, que é um projeto que vai servir de exemplo para tantos outros que vão surgir, com certeza, aqui no nosso país. Eu queria agradecer seus esclarecimentos, mais uma vez parabenizá-lo pela luta, né, pelo empenho, pela determinação nesses anos todos de colocar um projeto desse tão bacana, tão bonito, e que as pessoas aos poucos vão tomando realmente ciência de toda essa preocupação ambiental, essa questão dos empregos, a geração de empregos, né? São mais de 15 mil diretos, né? Então tudo que se vai movimentar na economia do Estado, enfim. Parabéns, grande sucesso, e eu espero em breve estar lá filmando o início das obras lá. Nós estaremos lá nos primeiros dias dos inícios dos trabalhos das máquinas, nós estaremos juntos lá visitando. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre ter uma felicidade muito grande falar do Andaraguá, porque são 18 anos de projeto, né? É um filho, né? Então a gente tem um prazer muito grande, né, de falar do Andaraguá. E quando as pessoas me perguntam assim, você hoje é um cara feliz? Eu falo, não, eu sou satisfeito. Feliz eu vou ser o dia que eu estiver com você lá, começando a obra, a gente vê esse sonho se tornando realidade. Com certeza, mas nós vamos ver. Eu que agradeço a oportunidade. A Credilar tem condições que cabem no seu bolso. Financiamento até 100% caixa. Parcelas menores que um aluguel. Use seu FGTS como entrada ou parcele direto com a construtora. Seja Praia Grande, São Vicente, Mongaguá ou Guarujá. Aqui você pode. Prime Reveste. Soluções completas para o seu lar. Consulte nossos técnicos ou nos faça uma visita na Rua Marina, 495, bairro Campestre, Santo André, São Paulo. Telefone 011 4436 3316. A melhor solução para o seu lar está aqui. Prime Reveste. Olha, esse complexo do Andaraguá tem uma arquiteta que é muito minha amiga e querida, Andréa Ursini, e ela comentava agora há pouco a complexidade de se projetar, de se fazer esse projeto aqui dessa área toda do aeroporto, né? O complexo, né, empresarial. André, é um prazer enorme estar com você aqui. Há pouco vimos o André, seu irmão, e coube a você
esse grande desafio como arquiteta de fazer esse projeto dessa gigantesca obra, né? Um desafio. Então, acho que um dos maiores desafios da sua vida, da sua carreira, né? Sim, total. André, você comentava há pouco que o projeto ele foi tomando medidas e se modificando de acordo com o que vinha acontecendo através dos órgãos ambientais, e nós já vimos pelo André toda a preocupação, toda a estrutura que foi ali montada. Enfim, conta um pouquinho para a gente como foi o início, como foi essa sua aventura, esse seu desafio tão grande como arquiteta, né, fazer um projeto de um aeroporto comercial. Uma grandiosidade dessa, né? Bom, é um prazer estar aqui falando, obrigada. E esse projeto, assim, foi realmente um desafio, porque quando ele chegou para mim, ele chegou assim, uma área verde, né? Uma área que eu olhava e falava, meu Deus. Como é? Meu Deus. Por onde eu começo? Por onde eu começo, né? E aí, lógico, tem um partido arquitetônico, a ideia, né, era um conjunto, um condomínio logístico com a implantação do aeródromo. Então eu comecei a pesquisar tudo, né? O quanto eu poderia ocupar, o quanto eu poderia aproveitar da área. E como eu estava te falando há pouco, a minha pesquisa sempre foi o inverso. Quer dizer, eu tive que sempre me preocupar com o que eu tenho que preservar, ao invés de só o que eu tenho que construir, né? Então sempre foi uma conta preocupada assim com a lei de preservação, até onde você poderia ir, onde poderia. E aí a gente entra a CETESB, né? Tudo que eu tinha era a implantação da pista, porque primeiro houve uma aprovação na ANAC. Então quando eu recebi uma área verde e uma pista, né? Então eu tinha que respeitar a pista e daí para diante você desenvolveu o resto, o complexo todo. O que eu precisava ter, né? A área de galpões, a área de serviço, uma área reservada para serviços, né? E nesse meio desse projeto, desse terreno, eu tinha vários entraves, né? Um gasoduto, um presídio, né? A posição do rio que o presídio, para quem não sabe, em casa, né? Ele está numa posição hoje, ele existe já, né? Esse presídio. E no projeto ele está simplesmente na cabeceira da pista. Isso. Vejam só a complexidade desse projeto. Então, o que vai acontecer? Simples, vamos mudar o presídio. Eles vão ter que construir, vocês, né, a iniciativa né, de vocês. A Secretaria de Segurança mandou para a gente o projeto padrão deles, né, eles têm 3 projetos. Nós estivemos em várias reuniões com eles, né? Inclusive, ele sempre falou, esse presídio é o que dá 0 problema para o estado de São Paulo. Assim, não tem fuga, é muito difícil. O estado ainda ganha um presídio novo, mais moderno, seguro para todos. Uma escolhida por eles e tal. Então, assim, eu tive várias... Ele estava bem na cabeceira da pista, né? Várias coisas que eu tive que mudar a nível de projeto. E trabalhando. E foi um projeto que eu comecei, muito diferente de tudo que a gente está acostumado. Sim. Né, João? Imagina. Fazer prédio, decoração, eu tive que começar a entender e pesquisar quanto tem a asa do avião. Né? Desde o mais básico até, né? Condomínio logístico, quanto tem um caminhão bitrem, quanto eu preciso para rotatória. Né? Então foi abastecimento, né? Tudo. A carga e a descarga desses galpões. Exato, né? Como eu estava te contando, o estudo a gente tem uma rampa imaginária, né? Da pista, então tudo tem que ser respeitado. Eu tive que deixar uma área na cabeceira da pista livre, porque ali eu não posso ter uma ocupação. Né? Por mais que o avião tenha suficiente ali a subida, eu tenho que me preocupar com tudo. Sim, né? com a questão de ruído, tudo. Né? Então, todos os projetos complementares que entraram para a gente foi sempre assim, estudar antes de falar. Né? As coisas iam surgindo e vocês iam buscando as soluções e buscando. Mesmo, né? Eu, André, a gente foi conversando com todo esse pessoal, né, contratados, então empresas de terraplanagem, drenagem, pavimentação, sondagem, tudo. É muito projeto, né, compatibilizando ao arquitetônico. Certo. E foi sempre um desafio assim, mas uma delícia, né? É muita novidade. Porque enriquece, né, todo o teu conhecimento. Sim, e você já tem todo o envolvimento, né? Acho que até então eu nunca tinha me sentido urbanista. E você começa
né, é um lado de urbanização, né, de criar rua, calçada, rotatória, avenida, praça, né? A gente sempre se preocupou também com a questão de, você imagina um complexo onde vai gerar mais de 15 mil empregos, né? A gente deixou algumas áreas de descompressão, legal, né? Uma área para o importante. pessoal ter um convívio, né? Tive que me preocupar quantos caminhões passam ali por dia, como eu estava te contando, estudo viário, né? Que a gente tem por etapa são 300, né? Teve que ir para a fase de obra, né? Que eu tive que fazer a aprovação. 300 por dia. Na Ecovias, na Artesp, né? Então a gente teve que apresentar um estudo viário. Sim, o acesso desse número enorme de caminhões, de cargas, né? A gente criou uma marginal, né? Que ela já existe um comecinho, e a gente ampliou para ter exatamente a liberação da rodovia. Sim. Né? Quem entrar para o complexo vai entrar por uma marginal, eu tenho 4 portarias, né? Mas uma das questões de se fazer o condomínio, o empreendimento em fases, é exatamente porque eu não posso parar uma rodovia por conta de tráfego. Se fosse gerar todas as etapas em vários pontos, risco, né? Então, foi muito curioso, porque a prova na Transpetro, por exemplo, né? Passa um gasoduto, e aí, a quanto tá aquele gasoduto lá de baixo? Então, assim, né, junto com o nosso projetista de terraplanagem, de drenagem, de pavimentação, faz sondagem. E quantos órgãos que movimenta, né? A complexidade disso, né? Muitos. Mas o mais importante, e a gente vinha conversando sobre isso, é a preocupação de vocês, né? Sim. Você mesmo está falando, olha, minha preocupação ambiental é enorme, do que eu poderia fazer. Sim. Né? E tanto que o índice ambiental aumentou. Sim, né? eu poderia ocupar 30%, eu estou ocupando 19%. Sem ter tido grandes alterações, né? Em termos de capacidade, de pista. Diminuiu muito. Do projeto original, não, de pista não. Do projeto original teve uma modificação grande, mas as duas preocupações, né? Meio ambiente e o interesse do cliente também. Certo. Né? Com o número de galpões e tudo mais. Mas sempre foi um desafio gostoso, assim, porque, vamos lá, teve noites e noites e noites viradas, porque às vezes eu chegava... Tinha que modificar o projeto... Para atender um determinado órgão, uma norma, cada vez que mudava, era tanto cálculo, tanto papel. Tem um calhamaço de cálculos ali até hoje, e que eu não queria deixar para o dia seguinte. Vai que eu não me esqueço. Né? Então, era uma coisa assim... Quantas noites a gente teve aqui, viradas mesmo até eu acabar, entendeu? Uma complexidade mesmo, Sim. né? E uma responsabilidade, né? Mas essa preocupação, né? Com o meio ambiente, né? A gente tem uma área lá no fundo super bonita. Então, por que não aproveitar esse visual bonito que a gente tem lá atrás, do rio, né? A gente vai ter um programa de parque. Olha que legal! O André comentou, a gente criou um programa bacana. Que é um parque com visita guiada. Que legal, olha aí. No nosso material a gente tem a figura do guarda do parque. Que bacana. Então a gente vai ter, e voltado sempre para escolas, né, pesquisas universitárias, por que não? Né? A gente tem uma área ali na frente que eu deixei reservado, porque eu tenho que doar 5% de área pública. Então a gente tem contratos com uma escola técnica. Que nós comentamos que vai vir uma qualificação de mão de obra já daqueles que já estão envolvidos, né, em todo o complexo, não é isso? Então, por que não criar também um museu ali? Olha aí! O Museu do Índio, por exemplo, vamos mostrar o que eles têm. Que bacana! Então, a gente teve que assim, procurar fazer uso de tudo que a gente tem ali. Isso é muito bacana, né? Porque essa integração com a sociedade, com as cidades em volta, é que eu falei, vai movimentar todo o estado de São Paulo. Sim. Né? Daí nós estamos levando esse assunto, essa matéria, para 54 cidades que hoje o Decor News está abrangendo, de mostrar que é um projeto que ele envolve o estado de São Paulo e até outras regiões dos estados, na medida que vão vir cargas ali, que vão ser para o Brasil todo, né? Porque a gente está com uma localização privilegiada. Estratégica, né? A gente tem uma ligação litoral sul, litoral norte, sem passar por dentro da cidade. Sim, evita todo aquele congestionamento, aquela questão porto, de cargas, né? Está próximo do porto, para subir ali para São Paulo é muito, muito fácil, né? Então, assim, sempre foi um projeto
E aqui você já previu todas as situações dos terminais, né? De escoamento dessa produção também, né? Sim. E apesar dele ser de carga, né? Eu tenho uma área dos hangares lá no fundo bem grande, área de polícia, né? Que a gente tem que ter. Essa área administrativa tem que ser foi de muita pesquisa. Ah, que legal. Né? O que eu tenho que ter, por exemplo? Né? É balança, é polícia, é área de abastecimento. Eu lembro que eu cheguei no Rio de Janeiro com o André pesquisar no aeroporto de lá, com o fornecedor, como é que faz o abastecimento das aeronaves, quanto eu tenho que deixar de tanque, porque tudo isso é diferente do E é segurança também, né? Exato. Então, assim, é um carinho, é um filho gigante, né? É um filho gigante. E eu sei, Andréia, que esse projeto está chamando a atenção lá fora, né? Sim. Já tem, inclusive, grupos, né? Grandes grupos de empresários interessados, né? Em estarem aí sendo parceiros, enfim, a gente já teve uma classificação empresas, com né? a ONU, né? Ah, é? Conta um pouco. Porque a gente obedece a algumas exigências de terra, água, e a gente teve uma classificação com a ONU. Já Que bacana, olha aí. Então, assim, é uma coisa que a gente... É muito sério. É um legado que vai ficar, né? É uma coisa que vai ser sempre... É bem gostoso, assim, apesar não, né? Que faz parte do nosso trabalho, né? Sim. Toda essa pesquisa, né? Porque não é só o galpão em si, é um projeto fácil. Sim, né? O que eu vou ter de galpão aqui, na verdade, são projetos não padrões, porque a gente procura ter um estilo diferente e tal, mas que vai atender, que a gente sabe que o galpão tem que ter uma doca, tem que ter tantos metros, tem que ter administração, tem que ter uma área de abastecimento e tudo mais. Os recursos para os caminhões transitarem, os caminhões fazerem manobra, tudo isso a gente sabe. Mas a nível da implantação do empreendimento, né, foi muito novo. São muitas noites. Criar rua, né? Porque eu vou criar rua, criar rotatória, criar calçada. Que né? legal, que bacana. Quanto tem que ter numa torre até de sinalização, né, que entra um lado nosso de urbanista. Sim, com certeza. Né, tem as portarias totalmente sinalizadas, totalmente automatizadas, que é um estudo que a gente teve que fazer. Você imagina que aqui a gente tem que ter um sistema de segurança muito gigante. É. Né, eu tive que pensar, aqui é a portaria, mas e o caminhão que vai vir lá de Vitória? Sim. Aonde ele vai parar se ele chegar de madrugada? Então, exatamente, tem que ter um pátio, tem que ter... pátio, com todo o apoio. A gente criou umas centrais de apoio ao motorista. Olha que bacana, é bem complexo. O cara chega depois tá muito bem pensado, 2 dias de viagem, que é um banho, né? Olha aí. Então, a gente tem nos pátios, a gente tem uma área reservada para isso. Projeto que vai ser muito premiado ainda. A gente está numa expectativa muito grande. A gente não vê a hora que comece realmente as obras. E antes das obras começarem, nós vamos fazer uma visita lá, né, no terreno, que já está tendo toda uma preparação. A gente já tem a gente tem lá o canteiro de obras, o viveiro. O viveiro, vamos lá conhecer, né? Sim. Porque nessa parte do começo da supressão, a gente já trabalhou bastante, já foram doadas tantas mudas. Sim, o André comentou. Nós vamos lá conhecer, sim, filmar, mostrar para a população tudo que já está sendo feito, né? E tudo que já está sendo investido. Grande sucesso. Obrigada, João. Mais desafios para você. E eu sei que tem muito mais para você falar, né? Mas pelo menos hoje a gente deu uma introdução boa, né? Nesse complexo empresarial do Andaraguá, que, olha, tem muita coisa para falar deles. Teremos vários programas aí e várias histórias, algumas até engraçadas. Sim, bastante. É um prazer imenso ter você sempre com a gente, tá? Obrigada. E vamos lá. O prazer é meu. Vamos marcar um pouquinho mais à frente essa visita lá para mostrar para o nosso público, tá bom? Tá bom? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado por terem acompanhado a gente nesse importantíssimo projeto, né, que todo o estado de São Paulo, e por que não dizer o Brasil, aguarda ansiosamente para sua execução. Eu aguardo vocês no nosso próximo programa. É isso. É a Decor News 360 trazendo informação e conteúdo para você.
Programa Decor News 360. Patrocínio Credilar Construtora.